Ascensão através de habilidades. Episódio 93. Vecveta, Cordeiro do Demônio, 3. Uma luz azul percorreu a espada. Uma energia que brilhava como chamas cobriu a espada de Gahan. É assim que eles chamam de aura? Como diabos você sabia disso? Porque havia algo semelhante. Como havia magia, não havia razão para que não houvesse aura. A curiosidade de Taizan foi despertada. Venha até mim. Taizan bateu palmas com uma cara interessada. Gahan torceu os cantos da boca. Morrer. Gahan balançou sua espada coberta de aura. Taizan moveu sua espada placidamente e Gahan zombou disso. Que bárbaro estúpido. Uma espada com aura ostentava nitidez absoluta. A menos que o oponente usasse uma espada lendária, ele nunca poderia bloquear uma espada de aura. Clang. Mas o som de espadas colidindo soou. O que? A espada, sem mostrar nenhum vestígio de aura, permaneceu firmemente contra a azul. A luz azul envolveu aproximadamente a espada de Taizan, mas a espada, aparentemente não afetada, não teve um único arranhão. Clang. Gahan recuou apressadamente. Ele olhou para a espada de Taizan com olhos cheios de espanto. O que? Esta espada não quebra tão facilmente. É uma das melhores espadas do meu mundo. Você acha que será destruído por tal nível de aura? O fantasma resmungou. Mesmo sem isso, uma arma influenciada pelo sistema de labirinto não perde em termos de resistência. É difícil arranhá-lo mesmo com aura. Você. Gahan, negando o fenômeno que se desenrolava à sua frente, atacou novamente. A aura azul rosnou como uma fera. Taizan não o impediu. A anulação absoluta do seu primeiro ataque foi ativada. As pupilas de Anetsha se arregalaram quando ela foi pega de surpresa pela visão. Aos olhos dela, Gahan havia esfaqueado Taizan. Mas parecia que o tempo estava retrocedendo e ele voltou à postura de ataque anterior. Um mágico? Naturalmente, ela só conseguia pensar nisso. Uma magia que mexe com o tempo? Era um nível de magia difícil de encontrar, mesmo na grande torre mágica. Gahan, que era o adversário nessa luta, ficou mais confuso que Anetsha. Ele certamente esfaqueou Taizan, porém, ao recuperar os sentidos, voltou à posição que ocupava antes de tal ação. Isso. Ele esfaqueou com sua espada novamente. Seu segundo ataque de anulação absoluta foi ativado. E ele voltou novamente. O rosto de Gahan ficou miserável. Taizan moveu o braço preguiçosamente e Gahan moveu a espada reflexivamente. Seu terceiro ataque de anulação absoluta foi ativado. Até aquele contador reflexivo foi apagado. Anular ataques também parece uma tarefa. A julgar pelas reações deles, parecia que a janela do sistema não estava visível para as pessoas ali presentes. O rosto de Gahan estava ficando cada vez mais pálido. Seus ataques, seus movimentos, todos eles foram apagados. Tendo experimentado em primeira mão que até o resultado do seu ataque desapareceu, Gahan foi capaz de compreender. Um ser que manipulou o tempo. Até onde Gahan sabe, apenas os grandes magos da Torre Mágica, aqueles que acessaram o reino da magia, poderiam fazer isso. Não, nem eles poderiam fazer isso. A interferência limitada era possível, mas mesmo um grande mago não poderia apagar o resultado de uma ação como esta. É um monstro. Não importa o que ele fizesse, ele estava destinado a morrer. O terror atingiu e Gahan brandiu a espada, gritando. Ah! Gahan balançou a espada descontroladamente, sem qualquer esgrima. Taizan se esquivou casualmente e estendeu o braço. Rangido. A espada imbuída de aura passou por seu braço. Você sofreu 63 de dano. O dano está bom. O dano penetrou em sua defesa. Calculado simplesmente, significava que esta arma tinha quase 200 de poder de ataque. A espada de Gahan parecia boa, mas não era uma espada lendária. Isso significa que foi puro dano da aura. Vou ter que testar várias coisas. Você ativou finta. O próximo ataque é atraído. Taizan atacou Gahan, que estava desesperado. Taizan usou todos os tipos de habilidades para lutar contra Gahan. Gahan, não querendo morrer, levantou à força seu corpo impotente e respondeu. Tendo usado Feint, Counter e todos os tipos de magia para combater a aura, ele foi capaz de reunir várias informações. Parece que não se pode ignorar as habilidades. Finta e contra-ataque. Ambas as habilidades representativas de resposta a ataques foram ativadas normalmente. A resistência também reduziu o dano normalmente. Isto significava que não havia julgamento além do ataque para a aura. Não parece ser capaz de mudar de forma e não há aprimoramento da mente ou do corpo. Apenas uma alta força de corte. Nada particularmente novo. Neste nível, parecia que esse era o limite. Mas a força de corte foi bastante útil. Gahan conseguiu cortar sem esforço a flecha de gelo, uma magia que congela o próprio ar, que Taizan disparou como um teste. Isso significava que ele poderia eliminar qualquer ataque comum. Nada mal. Taizan murmurou, e Gahan tinha olhos completamente mortos. Seus ataques distorceram repentinamente e a espada não atingiu corretamente. Flechas de frieza, congelando todo o seu corpo apenas por aparecerem por perto, voaram para ele enquanto todo tipo de interferência mental ocorria. Mesmo seus movimentos não puderam ser rastreados. Mesmo lançando magia,
Taizan era mais rápido e mais forte que Garran, um espadachim. Algo além de um mestre espadachim. Não há como vencer tal pessoa. Garran então perguntou em desespero. Quem é você? Vamos conversar sobre isso mais tarde. Taizan pressionou a garganta de Garran. Garran, sem fôlego, desmaiou. Anetsha, que estava observando, de repente voltou a si e se aproximou. Você é forte. Qual é o nível desse cara? Um espadachim que é reconhecido pelo rei, respeitado onde quer que vá. Ela olhou para Taizan sem expressão. Ela estava assistindo a batalha bem ao lado, então foi capaz de julgar com calma a força de Taizan. Ele era literalmente forte. Um excelente espadachim, uma habilidade física que mesmo um espadachim que usasse aura não conseguiria alcançar. E um mágico que comandava o tempo e usava livremente o frio extremo. Mesmo que fizesse apenas uma dessas coisas, seria conhecido em todo o mundo. Mas ele estava fazendo as duas coisas. Fui contratado para acompanhá-lo. Taizan disse calmamente. Meu trabalho é proteger você. Proteger. Ao ouvir essa palavra, o rosto de Anetsha tremeu. Ela morou sozinha por 8 anos. Cada ser vivo que ela encontrou era seu inimigo, demonstrando apenas ganância por sua existência. As palavras de Taizan penetraram profundamente em seu coração. Gorgolejo. A tensão na barriga de Anetsha diminuiu por um momento e seu estômago roncou. Seu rosto ficou vermelho. Está com fome? Anetsha assentiu levemente. Taizan acenou com a mão no ar. Você ativou a produção de alimentos. Uma tigela de mingau cinza apareceu. Os olhos de Anetsha se arregalaram. Coma, não vai ficar gostoso, mas deve encher seu estômago. Você também pode fazer comida? Sim. Anetsha soltou um pequeno suspiro. Mesmo com seu conhecimento limitado de magia, ela sabia que não era uma tarefa fácil. A menos que alguém se aprofundasse na magia da criação, era difícil até mesmo invocar a água mais simples, quanto mais produzir comida adequada. Foi difícil de acreditar. Vamos entrar e descansar um pouco. Taizan a levou para a caverna. Anetsha o seguiu como um cordeirinho. Taizan acendeu uma fogueira e trouxe mais arbustos para fazer uma cama improvisada. Você deve estar cansado. Descanse um pouco. Onde você está indo? Não vou muito longe, só vou dar uma olhada. Taizan acenou com a mão e saiu da caverna. A mulher que estava olhando fixamente para ele colocou o mingau na boca. É de mau gosto. Mas estava quente. O calor da fogueira relaxou seu corpo tenso. O sono veio num instante. Ela fechou os olhos lentamente. Isso vai demorar um pouco. Ele sabia que era uma situação difícil, mas era mais do que Taizan esperava. Foi difícil encontrar um demônio vivo. Até mesmo a maior parte dos demônios foi extinta e os sobreviventes tinham recompensas por suas cabeças. A missão que Taizan recebeu foi levá-la para um lugar seguro. Mas neste momento, não havia lugar seguro. Isso não aconteceria durante a noite. Pode levar vários meses. Talvez isso significasse que o próprio Taizan deveria criar um lugar seguro. Levaria algum tempo, mas o rosto de Taizan não estava tão sombrio. A recompensa valeu a pena. Ele também poderia ganhar uma renda extra. Taizan se aproximou do inconsciente Garran. Aura, a chama azul contida na espada. Seria muito útil se ele aprendesse. Você aprendeu aura também? Não existia aura em nosso mundo. Então, existem mundos com e sem ele. Não é o mesmo no seu mundo? Não há magia, nem aura, nem monstros. É semelhante. Eu também não sei. Era raro alguém descer às profundezas, e aqueles que tinham aura eram ainda mais raros. Acho que terei que perguntar diretamente. Taizan passou o dedo na testa de Garran. Com um grito, Garran agarrou sua testa. Ele sentiu uma dor terrível ao longo da área impactada. Olá. Garran, que havia recuperado os sentidos, mordeu o lábio, olhando para Taizan. Então, como devo fazer isso? Taizan não tinha intenção de poupá-lo. Deixar este viver seria uma má ideia, ao contrário do caçador que ele havia libertado antes. Como não conseguia negociar com sua vida, Garran não divulgaria informações facilmente. Taizan, que estava pensando nisso por um momento, lembrou-se tardiamente de uma habilidade. Por que isso não é ativado? Habilidade especial de ativação constante. Autoprova. O que você acumulou se torna um fenômeno ao seu redor. Foi uma espécie de habilidade de impulso adquirida ao concluir o 20º andar, mas ninguém que ele enfrentou aqui pôde sentir a pressão. Taizan percebeu isso depois de uma breve olhada. Isso pode ser ligado e desligado. Se for assim, é uma habilidade de ativação. Por que é uma habilidade de ativação constante? Taizan, que reclamou por um momento, ativou a habilidade. Um som ofegante ecoou na frente dele. Taizan olhou para Garran. O rosto de Garran ficou pálido e ele estava ofegante. A habilidade foi além de fazer com que alguém se sentisse sobrecarregado e bloqueasse a respiração, levando à morte. Taizan interrompeu a ativação da habilidade. Garran exalou a respiração que havia sido bloqueada bruscamente. Eu não posso usar isso. Ele pretendia assustá-los com a pressão, o que os faria espalhar informações facilmente. Mas se eles morressem antes disso, seria uma inversão da ordem. O medo era visível nos olhos de Garran quando ele olhou para Taizan.
Quem é você? No momento em que Taizan ativou sua autoprova, Garran viu algo enorme. Não era um conceito pequeno como um humano ou um demônio. Era algo absoluto que subjugava tudo apenas por existir e sufocava o fôlego dos seres vivos. Desesperadamente, Garran abriu a boca. O que você quer de mim? O interesse despertou no rosto de Taizan. Estou curioso sobre uma coisa. Pergunte-me qualquer coisa, eu responderei tudo. Garran disse isso com uma cara cheia de terror. Ele parecia pronto para revelar até mesmo o que não havia sido perguntado. O que é isso? A habilidade não pôde ser ativada constantemente. Era uma habilidade que precisava ser selada porque não apenas sobrecarregava. Literalmente sufocou os afetados e levou à morte. Mas parecia que ele sentia algo diferente. Garran, que estava em silêncio, tentava desesperadamente contar tudo. Posso usar assim? Taizan abriu a boca. Tudo o que você sabe sobre Aura. Divulgue. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.